Olá meninos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Raquel, professora de Química. Nós estamos na aula 3 do terceiro bimestre. Nós iremos finalizar o assunto de ligações químicas, tá? Dar uma relembrada aí, porque que os átomos se ligam. E nós vamos entrar em um novo assunto, que é a geometria molecular. Como esses átomos se organizam, então, no espaço, né, para gerar uma geometria. Essa aula é destinada aos alunos do primeiro ano. Então vamos lá. A última ligação que falta a gente conversar sobre ela é a ligação metálica, tá certo? Vamos relembrar as ligações que nós vimos até agora. A primeira ligação que a gente viu foi a ligação iônica. Foi a aula 1, tá? Iniciou lá com ligação iônica, tá certo? Vou escrever aqui para a gente relembrar. A segunda ligação que a gente viu foi a ligação covalente, tá? A gente viu a ligação covalente. E por último, a gente vai ver agora a ligação metálica. Na ligação iônica, a gente viu que existe transferência de elétrons de um átomo para outro. Então, ocorre entre um metal, né, na ligação iônica, entre um metal mais um ametal. Então, um átomo quer doar elétron, outro quer receber elétron. E aí eu tenho uma transferência de elétrons, ocorre na ligação iônica. O nome já está falando, forma íons, tá? Então, na ligação iônica eu tenho a formação de íons positivos, né? Vou botar aqui um exemplo, o íon positivo se juntando, então, com o íon negativo. Então, existe a formação de íons na ligação iônica. A nossa última aula foi sobre ligação covalente. Existem átomos que se unem e não gostam, nenhum dos dois querem doar elétrons para ninguém, eles não querem ceder elétrons. Quem é que não quer ceder elétrons? Os ametais, porque os metais amam dar elétron. Então, na ligação covalente, dois ametais se ligam e compartilham, então, elétrons na sua camada eletrônica. Então, na ligação covalente, nós temos dois ametais se juntando, né? Formando lá, não forma íons agora, então agora eu tenho um compartilhamento de elétron, né? Por exemplo, um átomo B, vamos supor, vai se juntar, que tem um elétron, como o hidrogênio, né? Vai se juntar com outro átomo B, que quer dois elétrons na valência, que é a exceção do octeto. Aí eles compartilham esse par de elétrons, formando uma ligação covalente. A gente viu isso. Em geral, os átomos formando uma ligação covalente. Vou colocar aqui uma ligação simples, tá certo? Para a gente relembrar. A gente viu que existe a ligação simples, a ligação dupla e a ligação tripla. Nós vimos na aula 2. Sugiro que você vá lá assistir se você não tiver assistido, tá? Então, a ligação covalente ocorre compartilhamento, então, do par de elétrons. Ok, vimos isso na aula 2. Aí, para finalizar ligações químicas, nós vamos entrar agora na ligação metálica. O nome já está dizendo, a ligação metálica ocorre entre metais. Então, quando metais se ligam, gente, os metais eles tendem a doar elétrons, certo? A gente viu na tabela periódica lá que os metais tendem a doar elétrons. Se eles tendem a doar elétrons, eles viram cátions, né? Tá aqui a tabela periódica. Então, aqui tudo nós temos metais, né? Até por aqui assim nós temos metais. Isso aqui tudo são elementos metálicos. E aí os metais, eles tendem a perder elétrons. Como eles perdem elétron? Quando eles se unem, ó, tá vendo os elétrons aqui representando? Então, a ligação metálica é constituída pelos elétrons livres, que ficam entre os cátions. Cátion é o átomo que perdeu o elétron. Entre os cátions dos metais. Modelo do gás eletrônico ou do mar de elétrons. Os metais são constituídos por cátions mergulhados em um mar de elétrons. Então, vários metais podem se manter juntos, ordenados, porque existe uma estrutura, tá, que ordena esses metais e a ligação ocorre com o elétron sendo mergulhado
tá? Chamado, então, mar de elétrons. Então, existe, então, uma ligação ordenada entre cátions mergulhados nos elétrons que eles perderam, mergulhado em mar de elétrons, tá? Isso aqui é o que explica algumas características dos metais. Então, para ser uma ligação metálica, tem que ser dois metais, né, gente? Dois metais juntos, tem que para acontecer uma ligação metálica. Se esses são metais, esses metais eles dão elétron. Então, como justifica uma ligação metálica? São metais unidos que formam então cátions mergulhados no mar de elétrons, formando uma estrutura ordenada e estável, tá? E aí eu tenho o quê? Eu tenho as ligas metálicas, vocês conhecem bem. Ligas metálicas são a união de dois ou mais metais. Podemos ainda incluir semimetais ou não metais, mas sempre com predominância de elementos metálicos, tá? Vocês já ouviram falar em liga de latão, né? Existem vários tipos de ligas metálicas, tá? O bronze é outro tipo de liga metálica. Então, cada tipo de liga tem uma composição de metais diferente, tá? Então, eu tenho aço, eu tenho latão, eu tenho bronze, são exemplos de ligas metálicas, são conjuntos de metais unidos lá, formando liga em proporções diferentes. Então, eu tenho vários metais juntinhos em proporções diferentes, formam então uma liga. Muito bem. Então, quais as propriedades de uma ligação metálica? Quando metais estão juntos, o que é que eles tendem a ter? Brilho. A gente sabe bem que os metais brilham, né, gente? Eles brilham bastante. Eles têm uma condutividade térmica muito boa, né, gente? Rapidinho eles esquentam, tá? Eles têm uma densidade elevada, são bem densos, bem pesados, tá certo? Eles têm pontos de fusão, de ebulição bem altos. Então, para derreter um metal, tem que colocar uma temperatura bem elevada para ele derreter. Ele tem uma resistência à tração, né? A gente sabe que o metal é resistente. Tem maleabilidade e ductibilidade, aquela capacidade de ele se formar em fios, transformar ele em fios, tá certo? Então, a maioria dessas propriedades é explicada por esses elétrons que estão aqui mergulhados nesse mar, tá? Esses elétrons é que fazem a transferência de calor ser alta, é que fazem, por exemplo, um metal transferir eletricidade rápido, né? Eu não posso, por exemplo, vocês sabem muito bem, se acontecer um choque elétrico, se eu estiver segurando o metal, esse choque vai se potencializar. Então, esses elétrons, eles transferem calor, transferem energia muito fácil, tá? De um lugar para outro. Certo? Então, basicamente é isso. A ligação metálica é simples, a gente não vai formar estruturas como na ligação covalente, como na ligação iônica. É só você ter em mente que se tiver metais juntos, somente metais com metais, a ligação é metálica. Ligação metálica, metal do elétron. Se ele do elétron, ele é um cátion. Então, a ligação metálica se constitui em cátions unidos em um mar de elétrons, né, formando uma ordenação. Tá certo? Muito bem. Saindo, então, da ligação metálica, a gente vai entrar em um novo assunto, chamado geometria molecular. Quando os átomos, eles se unem, formam uma molécula, tá? Essa molécula, tridimensionalmente, ela forma uma geometria, tá? Então, os átomos se ligam, eles podem formar uma geometria retinha, eles podem formar uma geometria dobradinha, que chama-se angular. Eles podem formar uma geometria como essa aqui, ó, que está aqui na figura, que é uma geometria tetraédrica. O que é isso aqui nessa figura? Aqui representa um átomo, tá? Que chama-se átomo central. E aqui representa os átomos que estão ligados a ele. Os átomos que estão ligados a este átomo central. Tá certo? Então, a geometria molecular é baseada em uma teoria chamada modelo de repulsão de pares de elétrons, tá bom? Foi desenvolvida por estes rapazes, tá? E aí a geometria descreve o arranjo espacial do átomo central e dos átomos que estão ligados a ele. Então, aqui é a geometria espacial, tá? Provável, tá? De uma molécula em que eu tenho um átomo central com 4 ligantes ligados a ele, tá certo? Eu tenho aqui 4 ligantes, tá? E aí, essa teoria de repulsão diz o quê? O que é que essa teoria diz? Que diz que todo par eletrônico da camada de valência de um átomo
tende a se orientar de maneira que sua energia seja muito pequena. Então, os átomos eles se ligam para baixar a energia. Eles também se orientam no espaço de modo que os pares eletrônicos da valência, né? A gente viu que a valência é os elétrons da última camada. Então, esses pares de elétrons, eles tendem a se orientar de maneira que sua energia seja mínima. Como é que faz para a energia ser baixa? Ele não pode ficar perto um do outro. Então, eles se afastam o máximo possível para impedir, minimizar uma repulsão intereletrônica. Então, eu tenho aqui um arranjo eletrônico, um arranjo geométrico, e aí os átomos que estão ligados uns aos outros, eles tendem a se afastar o máximo possível para evitar repulsão, né? Então é como se cada átomo quisesse ficar mais na sua, mais afastado, e aí eles se afastam e formam uma geometria espacial que a gente vai determinar. Essa geometria, gente, ela vai depender de quantos átomos tem na molécula, tá certo? Por exemplo, se eu tiver 2 átomos na molécula, O2, vamos supor que eu tenho 2 átomos, O2, a molécula de oxigênio, que é o ar que a gente respira, né? Tem oxigênio no ar. Não tá em maior quantidade, mas nós temos oxigênio no ar. E aí, o oxigênio só tem 2 átomos. Então, é o O ligado a outro O. Só são 2 átomos, não tem outro tipo de geometria a não ser a linear. Então, a primeira geometria que a gente vai memorizar agora é a geometria linear, tá? Aqui não existe átomo central, nesse caso, porque só são 2 átomos, é uma molécula diatômica. Então, em moléculas diatômicas, só tenha 2 átomos, a geometria é sempre linear. O2, o CO, são 2 átomos só é o C e o O. Então, a geometria do C e o O também é linear. Então, em geometrias lineares, com 2 átomos, eu não tenho átomo central. Só tenho 2 átomos. Só vai existir átomo central quando eu tiver mais de 3 átomos. Aí um vai ser central com átomos ligados a ele. Tudo bem? Então a gente vai aprender a determinar a geometria molecular de algumas moléculas. O que é que depende essa geometria? Ela depende, então, da disposição espacial dos núcleos dos átomos e da repulsão desses pares eletrônicos das ligações ou de pares de elétrons livres. Pares livres são pares de elétron. Como assim, Raquel? Então, a geometria depende de quê? Tá aqui um átomo, ó. Tá aqui um átomo. Vamos supor que aqui é um átomo, tá? Não sei desenhar muito bem, mas aqui é um átomo. Vamos supor que ele está ligado a mais 2 átomos. Vou botar aqui um átomo, outro átomo. Ele está ligado a 2 átomos, certo? Muito bem. A geometria dessa molécula depende, então, desses pares aqui ligados a ele, que é esse par de elétron que ele compartilhou, desse par que ele compartilhou. E depende também de pares que possam sobrar aqui em cima. Que pares é esse que podem sobrar? Quando você constrói, então, a estrutura de Lewis, né? A gente vai relembrar agora como é que constrói a estrutura de Lewis. A gente vai lembrar desses pares que sobram no átomo central. A gente vai primeiro determinar qual é o átomo central. Vamos tentar escrever uma estrutura de Lewis e então prever uma geometria molecular. Tá? Porque se sobrar pares aqui, esses pares eles sofrem uma repulsão, puxam a molécula para cima e vai mudar então a geometria. Mas vamos com calma, vamos lá. Como eu falei, moléculas diatômicas com 2 átomos são sempre lineares. H2, Cl2, ó, 2 átomos. HCl, 2 átomos, ó, o H junto com o Cl. O H junto com o Br. Então, essas moléculas diatômicas são sempre lineares, então é a parte mais fácil. Constituída por 2 tipos de elementos, 2 átomos, só são 2 átomos, então a molécula é sempre linear. Moléculas poliatômicas com mais de 2 átomos, a geometria é então determinada pelo número de pares de elétrons em torno do átomo central. Vamos ver como esses pares de elétrons? Então, toda vida que você for determinar a geometria molecular, você tem que construir a estrutura de Lewis. É necessário sempre construir a estrutura de Lewis.
Depois que a gente construir a estrutura de Lewis, a gente vai determinar a quantidade de átomos ao redor do átomo central e se existe pares de elétrons não ligantes. Vamos construir, vamos relembrar como se faz isso. A gente viu isso na aula de ligação covalente, tá? Todos esses átomos estão ligados por ligação covalente, porque são todos ametais, certo? Vamos lá. Aqui nós temos uma molécula de carbono, um átomo de carbono ligado a 2 átomos de oxigênio, formando uma molécula CO2. Então vamos lá. Se eu tenho um carbono e 2 oxigênio, carbono, consequentemente, é o meu átomo central, porque eu só tenho um, tá? Eu tenho um átomo de carbono ligado a 2 oxigênio, tá certo? Ligado a 2 oxigênio. Ligado a 2 oxigênio. Muito bem. Vamos ligar? Vou botar aqui o carbono, ó. Vamos construir a estrutura de Lewis. O que é que a gente faz? Distribuição eletrônica do carbono com 6 elétrons. Vamos distribuir? Vou distribuir aqui, ó. 1s2, tá? 1s2, 2s2 e 2p2, que dá 6 elétrons, tá? Vamos fazer a distribuição do oxigênio com 8. Oxigênio com 8, vamos lá. 1s2, tá? 1s2, 2s2, 2s2 e 2p4, porque ele possui 8. Somando aqui em cima tem que dar 8. Então vamos lá, distribuir. Primeiro passo para construir a estrutura de Lewis é fazer a distribuição. Depois que distribuir, vamos determinar os elétrons da valência. Quantos elétrons o carbono tem na valência? Está aqui a valência dele, a camada 2, ó. Camada 2 tem quantos elétrons? 2 mais 2, 4. Então, o carbono tem 4 elétrons. Se ele tem 4 elétrons, ele faz quantas ligações para atingir o octeto? Mais 4. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, para escrever a estrutura de Lewis, você deve colocar os elétrons de valência ao redor do átomo. Fez a distribuição, olha os elétrons da valência e coloca ao redor do átomo. Ele tem 4 elétrons na valência, eu botei 4 elétrons aqui, ó. O oxigênio tem quantos elétrons na valência? Vamos ver. A valência dele é a camada 2. Ele tem quantos elétrons nela? 6, ó. 4 mais 2, 6. Se ele tem 6 elétrons, falta quanto para atingir o octeto? 2. Faltam 2 elétrons. Então, o oxigênio faz 2 ligações. Vimos em aulas passadas. Então, se ele tem 6 elétrons, eu vou colocar aqui ao redor dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui também com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Coloquei os átomos e coloquei os elétrons. Vamos fazer as ligações entre eles? O carbono faz 4 ligações. Cada oxigênio faz 2, gente. Ó, cada oxigênio faz 2 e o carbono no meio vai fazer 4. Então, vamos lá, ó. Uma ligação aqui, ó, covalente. Uma ligação aqui, formando uma ligação dupla. Outra ligação aqui, tá? Outra ligação aqui. Então, nós temos o quê? 2 ligações duplas. Então, a molécula formada de CO2 é assim, ó. Dupla aqui com O. Dupla aqui com outro O. Esse é o átomo central. Então, na geometria molecular, o que importa pra gente é o átomo central. O átomo central de carbono sobrou elétrons? Não. Ele usou os 4 elétrons para fazer as 4 compartilhamentos que ele precisava. Não sobrou elétrons no átomo central. Tá? Que tipo de geometria é essa desse átomo? Linear. Não sobrou pares de elétron. Então, a geometria é do tipo linear. Tá aqui. Linear. Tá? Os átomos ficam retinhos, formando uma linha, tá? Professora, se aqui tivesse sobrado elétrons, a gente vai ver aqui um caso, tá? Quando sobra elétrons, existe então uma geometria diferente.
Então, aqui a geometria linear. Vamos fazer água, H2O. Vamos lá? A gente sabe que o H, né, gente, só tem um elétron. A gente já viu isso. A distribuição dele é 1s1. A gente já viu que o H não segue a regra do octeto. Ele quer ficar estável só com 2. Ele não quer 8, ele quer só 2, tá certo? O oxigênio, acabamos de ver, ele tem 6 na valência. Então, vamos lá. H2O. H2O. Então, são 2H e 1O. Quem é o átomo central? O O. Então, vou colocar aqui o oxigênio como átomo central e 2 hidrogênios ao redor dele, tá certo? Coloquei direitinho. Vamos botar os elétrons da valência. Cada H tem 1. Cada H tem 1. E o oxigênio tem quantos na valência? 6. Vou colocar aqui o 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que eu coloquei isso aqui sozinho? Porque eu já sei, ó, se ele tem 6, quantas ligações ele faz? 2. Com quem ele vai fazer? Com 2 Hs. Um com um H e outro com outro H. Posso fazer 2 com o mesmo H? Claro que não, porque o hidrogênio só faz uma ligação, porque ele só quer um elétron. Então, aqui tá a água. Tá vendo que sobrou elétrons no átomo central? Ó, sobrou 2 pares de elétrons. Quando sobra elétrons no átomo central, esse par de elétron, ele também sofre repulsão. Ele se afasta de modo a deixar essa molécula angular. Ele joga esses Hs para baixo. Então, o que acontece? Olha o que acontece. Olha o que acontece aqui, ó, porque sobrou par, tá? Os Hs vão para baixo. Então, a molécula deixa de ser linear para ser o quê? Angular. Então, o nome dessa geometria aqui é angular. Tá certo? Então, na geometria angular, eu sempre vou ter... Geometria angular. Eu sempre vou ter 2 pares de elétron ao redor do central e sempre vai ter que sobrar ou um par ou 2 pares de elétron no átomo central, tá? Então, para a geometria ser angular, tem que ter 2 pares, 2 átomos ao redor do central e tem que sobrar par de elétron. Tem que sobrar. No anterior aqui não sobrou o CO2, por isso que a molécula ficou retinha. Não sofreu repulsão eletrônica, os átomos ficaram no mesmo lugar. Tá certo? Olha essa molécula aqui, a pegadinha do malandro, olha aqui, para pegar a gente. O2. O2, molécula diatômica. Molécula diatômica sempre vai ser o quê? Linear, né, gente? A gente viu, moléculas diatômicas são sempre lineares. Mas vou fazer aqui a estrutura de íons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que 6? Porque o oxigênio tem 6 elétrons na valência. Eu vou ligar o oxigênio com o outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele tem 6, quantas ligações ele faz? Para ficar com o octeto completo? 2. Então, eu vou fazer aqui as 2 ligações. 1, 2. Então, o O2 forma uma geometria também linear, retinha, tá? A geometria do O2 também é linear, tá? Nós temos uma molécula diatômica. Professora, só existem esses 2 tipos de geometria? Não. Eu trago para vocês agora uma tabela com alguns tipos de geometrias que nós iremos trabalhar. A linear, a gente acabou de ver, ó. Ele coloca até passos para vocês. Como é que a gente determina a geometria de uma molécula? Primeiro passo, fórmula eletrônica ou de íons. Coloca os elétrons bonitinhos. Segundo passo, distribui os pares de elétron. Faz as ligações. Bota as ligaçõezinhas lá direitinho. Quem tá se ligando com quem. Vê se sobrou par de elétron no átomo central. Terceiro passo, determina então a geometria. Aqui é um modelo molecular previsto no espaço. Em 3D. Então, tá aqui, ó. Primeiro, a linear. A linear, acabamos de ver, moléculas diatômicas são sempre lineares. Moléculas triatômicas, ó, que são 3 átomos, 1, 2, 3. Só vai ser linear se não sobrar elétrons aqui no meio, ó. Sobrou elétron? Não, então não sobrou, é linear. Se sobrar elétron, se sobrar, ela vai virar o quê? Ela vai virar angular. Tá aqui a angular, ó. Tá? Angular, porque sobrou par. Se sobrar 1 ou se sobrar 2, também é angular. Tá aqui, angular. Então, tá aqui, repetindo.
Se sobrar um par ou se sobrar dois pares, não importa, é angular. Tá bom? Se eu tiver 3 átomos ao redor do central, ó, 1, 2, 3. Tenho 3 átomos e não sobrou par, trigonal plana. O nome dessa geometria. Daqui ela, trigonal plana. Não sobrou nenhum par de elétron. Agora, essa é a trigonal plana. Se sobrar um par e eu tiver 3 ligantes, ela deixa de ser trigonal plana para ser o quê? Piramidal. Então, se sobrar um par aqui, ó, esse par pulsiona a molécula, puxa os 3 átomos para baixo. O nome da geometria agora é piramidal, ou forma de pirâmide. E com 4 ligantes, eu coloquei aqui para vocês, um átomo central com 4 ligantes. Sem sobrar par de elétron, o nome é tetraédrica. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas geometrias. Existem outras, mais umas 5, 6. Vocês podem pesquisar, são geometrias mais complexas, mas eu tenho outros tipos. Então, a principal que a gente vai estudar é a linear, trigonal plana, quando eu tenho 3 ligantes. Piramidal, quando eu tenho 3 ligantes, mas tem par de elétron, vira uma pirâmide. Angular, quando eu tenho 2 ligantes, sobra par de elétron. E a tetraédrica, quando eu tenho um átomo central com 4 ligantes. Tudo bem? Então tá aqui, memorizem, escrevam isso aqui no seu caderno, repitam, vejam novos vídeos para poder vocês memorizarem, tá bom? Trouxe para vocês 2 exemplos, tá? Pra gente determinar a geometria molecular dessas 2 espécies. Nós temos aqui a amônia, tá? Tá aqui a amônia é o N, ligado a 3H. Então, se é um N ligado a 3H, o N vai ser o meu átomo central. Qual é o número atômico do N? 7. Não coloquei aqui, mas devia estar, tá? Então, o número atômico do N é 7. Então, vou fazer a distribuição aqui do nitrogênio, tá? Vamos lá. 1s2, 2s2, já tem 4, né? São 7. 2p3. Então, quantos elétrons ele tem na valência? 5. Então, vamos fazer aqui a geometria dele. Vamos botar um N ligado a quantos Hs? 3, né? 1, 2, 3. 3 Hs. Cada H tem um elétron, a gente já sabe disso, né? Não vamos esquecer disso. O nitrogênio tem 5. Vou botar 1, 2, 3, 4, 5. Se ele tem 5, ele faz quantas ligações para atingir o octeto? 3. Ó, ele tem 5 mais 3, 8. Então, ele faz 3 ligações, cada uma com o hidrogênio. 1, 2, 3. Olha que nós temos um átomo central, que é o N, ligado a 3 ligantes. Só que sobrou um par de elétron lá em cima, ó. Se ligue no par que sobrou, tá aqui o par, ó, ele sofre repulsão. Vou botar ele bem aqui, ele puxa esses 3 átomos para baixo. Que tipo de geometria é essa? Tá aqui ela, ó. Tá aqui ela, ó. Geometria piramidal. Eu tenho 3 ligantes ligados ao átomo central e um par de elétrons não ligantes, formando uma nuvem, formando uma pirâmide. Então, a geometria aqui da amônia é piramidal. Tá? É piramidal. Piramidal. Aqui eu tenho um carbono. O carbono, a gente já viu que ele tem 4 elétrons na valência. Vou botar aqui 4. E nós temos 4 Hs ligados a ele. Então, o carbono é o meu átomo central, né, gente? Então, nós temos 4 Hs ligados a ele. Cada H tem um elétron. 1, 2, 3, 4. A gente viu que o carbono tem 4 elétrons, então ele faz 4 ligações. Então, a gente vai fazer as ligações aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Não sobra par de elétron no átomo central. Ficou bem feio isso, né? Mas, enfim, são 4 ligantes, não tem elétron sobrando. Então, quem é essa geometria? Tá aqui ela, ó. 4 ligantes, nós temos a geometria tetraédrica. 4 ligantes sem elétrons no átomo central. Então, essa geometria é tetraédrica. Geometria tetraédrica. Tetraédrica. Meu Jesus, isso é horrível de escrever com isso aqui. Tetraédrica, tá? Aí, eu sugiro você ir lá na atividade 3,
Abre as 5 questões, tem 2 questõezinhas de ligação metálica, se eu não me engano, e 3 questões de geometria molecular super simples. Todas as questões que tem lá, os exemplos estão aqui, tá? Eu coloquei uma coisinha nova para você tentar fazer lá sozinho, geometria de uma molécula, certo? Se liguem no átomo central, que é justamente aquele que faz mais ligações, e os átomos ligados a ele, que geralmente faz uma quantidade menor de ligações e eu tenho maior quantidade desses átomos. Determina o central, colocam os átomos ao redor dele, vê se sobrou elétrons e determina a geometria usando essa tabelinha aí, tá? A gente se vê na próxima semana no nosso encontro presencial e no próximo vídeo resolvendo lá as questões para vocês. Um beijo!